Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar algo que você já viu, mas já viu muito bem dentro do direito constitucional. Por quê? Lembra que nas nossas primeiras aulas nós falamos que existia a questão dos direitos fundamentais, mas que muita gente chamava os direitos humanos de direitos humanos fundamentais? Pronto. Hoje a gente vai ver que a Constituição ela trata com rigor técnico essa diferenciação entre aquilo que está incorporado pelo nosso ordenamento jurídico e aquilo que emana do direito público internacional. No caso aqui, se você parar para pensar, nós temos os direitos humanos emanando do direito internacional através daquilo que a própria Constituição prevê, como, por exemplo, tratados internacionais de direitos humanos, convenções, Newton, mas lá no artigo 5º, parágrafo 3º, só tem tratados e convenções. Pactos também, que são espécies de convenções que acabam gerando tratados internacionais. Newton, me dá um exemplo, por favor, de pacto. Ora, quais são os exemplos mais comuns? Os pactos internacionais sobre direitos humanos do ano de 66. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, ambos de 66, fazendo parte do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Newton, me dá exemplo de um outro pacto, mais comum ainda, aquele de 69, o Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro no ano de 1992. Tá ok? Newton de 66, incorporados um ano antes, no ano de 1991. Então, Newton, qual é a diferenciação entre os dois que a gente vai ver hoje? Simples. A gente vai ver como é que esses direitos fundamentais, ou seja, como é que parcela destes que são os direitos humanos no campo internacional, eles atuam dentro da nossa Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, do ano de 1988, e para isso a gente tem que partir do básico do básico. Newton, como assim? Vou pegar aqui uma coisinha, que é o artigo 1º da Constituição Federal, e vou mostrar como é que dentro do próprio artigo 1º a gente já tem algumas pinceladas do que seria esse tratamento dos direitos humanos. Newton, diz para mim por quê? Primeiro, lá no artigo 1º da Constituição, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar a forma de Estado federativa, você vai encontrar a forma de governo republicano, mas em compensação, você vai encontrar também o nosso regime político. Newton, que regime é esse? É o Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. Newton, mas espera ainda. Falou em Estado democrático, eu tenho o contrário do que seria o autocrático. Newton, que é um Estado autocrático, quando alguém usurpa o poder, usurpa a soberania popular e age de acordo com suas vontades ou a vontade de um grupo. Newton, e quando a gente fala de democracia, um poder que emana do povo, e quando a gente fala de democracia brasileira, nós encontramos aí indícios para falar dela dentro do próprio artigo 1º, lá no parágrafo único, que fala que todo poder emana do povo, no que tange a nossa soberania popular, e falamos que a gente pode utilizar de maneira direta ou através dos nossos representantes. Newton, e quando eu falo de maneira direta, eu começo a falar de direitos políticos, está lá no artigo 14, eu tenho, dentre outras coisas que você encontra de importante no artigo 14, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, tá ok? Newton, mas quando a gente fala de democracia brasileira, a gente diz que ela é o quê, Newton? Pelo amor de Deus, representativa, participativa, ela é representativa com participação, participativa com representação? Pronto, não tem problema para você. A gente fala que essa democracia aqui, ela é uma democracia, vamos chamar assim, ó, participativa com representação. Talvez seja a forma mais estranha que você tenha para chamá-la. Mas eu posso também chamar de uma outra coisa, representativa com participação. Notou a diferença? Participativa com representação, representativa com participação, troco a ordem, mas não altero em nada, Newton, pera ainda. Então, só em ter o Estado Democrático de Direito, já diz que nós vamos atuar de acordo com regras, não só nacionais, como também internacionais, da preservação disso que seria a soberania popular, concordo. Mas nós temos também, dentro do artigo 1º, alguns fundamentos.
Newton, quais seriam esses dois fundamentos que você precisa trabalhar aqui para que eu possa entender um pouquinho mais desses direitos humanos dentro do ordenamento? Eu escolho dois para falar para você. Newton, quais são os dois? Lembra que nós temos lá a soberania, a cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, trabalho de livre iniciativa e o pluralismo político? Então vou escolher aqui a dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana. Newton, mas o que é que isso tem a ver com direitos humanos? Simples, simples, simples. Eu tenho aqui o que talvez seja o núcleo central dos direitos humanos, que é a proteção à dignidade. A proteção à dignidade da pessoa humana. Ficou muito longe aqui. Vamos apagar e vamos colocar a proteção à dignidade da pessoa humana. Newton, isso está no material? Se você pegar o seu material, logo aí no tópico 2, no ponto 2, eu botei aí, né? Título 1 dos princípios fundamentais, está em vermelho, está bonitinho. Aí botei 1, Estado Democrático de Direito. No 2 já é a dignidade da pessoa humana. O que é que eu tenho aí? É um valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito. E tal constitui o princípio máximo do Estado Democrático de Direito. O princípio máximo do Estado Democrático de Direito. Então, o núcleo central daquilo que é o que eu chamo de direitos humanos, a proteção à dignidade da pessoa humana. Newton, me dá aí um outro, né, fundamento da República Federativa do Brasil que possa estar ligado a essa questão de direitos humanos. Lhe dou. Newton, que fundamento é esse? O pluralismo. Pluralismo político. Então a gente não confunde aqui, né, pluralismo político com pluripartidarismo, com pluralismo jurídico. Então, o pluralismo político está ligado por quê? Porque eu reconheço diferença, eu reconheço divergência, eu reconheço multiplicidade, eu reconheço heterogeneidade. Então nem todo mundo pensa da mesma forma, nem todo mundo se manifesta a favor da mesma coisa, nem todo mundo tem as mesmas orientações ou assume as mesmas opções, tá ok? Então eu acho que aqui eu tenho alguns fundamentos que mostram que essa República Federativa do Brasil vai atuar e muito em conformidade com esses direitos humanos, porém, note que estão dentro do ordenamento jurídico, dentro de um título chamado de princípios fundamentais e que regerão uma Constituição que caminhará lado a lado com aquilo que internacionalmente eu tenho, isso é a proteção aos direitos humanos, tá ok? Newton, dentro desses direitos fundamentais, me dá uma outra prova, por favor. Quer uma outra prova? Eu vou te dar. Essa outra prova vai estar lá no artigo 2º, lá no artigo 2º. Newton, eu vou falar do quê? Da tripartição dos poderes, da tripartição, não só da tripartição. Eu vou falar principalmente daquilo que ela possibilita, que é uma fiscalização, que é a atuação de uma dessas funções estatais na limitação da atuação da outra. Newton, então você está falando de quê? Dos freios e contrapesos. Contrapesos. Também conhecido como checks and balances. Newton, o que são esses checks and balances? É o que faz com que, por exemplo, o legislativo ele não possa fazer tudo o que ele quer de uma maneira totalmente limitada, haja vista que ele não é o único, não é a única função estatal, não é o único disso que você chama de poderes, tá ok? Então, Newton, peraí, o que é que isso tem a ver com direitos humanos? Quando eu falo dos checks and balances, quando eu falo de algo que parte, inclusive, da gênese do constitucionalismo estadunidense. Newton é norte-americano, não, é em norte da América. Só tem os Estados Unidos, e não tem o Canadá e não tem o México, não. Então é estadunidense. Se for norte-americano, é o que refere a tudo sobre a América do Norte. Mas eu sei, o nosso pensamento imperialista, ele acaba fazendo com que só olhemos lá para cima e lembremos dos Estados Unidos, independentes em 1776, primeira Constituição 1781, e já contendo princípios iluministas, dentre os quais se destaca um defendido por Montesquieu na obra O Espírito das Leis, embora tenha gênese no pensamento aristotélico, que é a tripartição do poder do Estado. Agora, Newton, quando eu falo, por exemplo, na Constituição da República Federativa do Brasil, que eu tenho 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si, na ordem legislativo, executivo e judiciário,
Eu estou dizendo somente que isso aí é uma divisão que deve ser aceita? Não, eu estou falando que cada um exercerá as suas funções típicas e também exercerá as suas funções atípicas, e o exercício dessas funções, principalmente atípicas, farão com que você tenha certas limitações. Newton, como por exemplo, a questão, a escolha, a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Newton, quando eu falo da nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o que é que eu tenho? Eu tenho indicação do presidente da República, a sabatina do Senado Federal. Ah, Newton, quando eu falo, por exemplo, do julgamento de crime de responsabilidade de uma presidente da República no caso de um possível impeachment. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma presidente julgada pelo Senado Federal, presidindo a sessão, eu vou ter quem? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu tenho limitações à atuação estatal. E como é que surgiram os direitos humanos? Principalmente aqueles que a gente chama de direitos humanos de primeira geração, principalmente após a Revolução Francesa, quando tínhamos o auge do absolutismo monárquico, em que o Estado era altamente interventor, altamente arbitrário, altamente limitado. Basta lembrar de um rei francês chamado Luís XIV, que dizia: o Estado sou eu. Portanto, quando ele dizia que o Estado era ele dizia que ele era o executivo, que ele era o legislativo, que ele era o judiciário, que ele era o militar e que ele era o religioso. Então, quando eu parto, eu acabo promovendo uma espécie de fiscalização entre um e outro, atuando assim nas limitações desse arbítrio estatal, tá ok? Então, lá no artigo 2º, eu também tenho essa questão dos direitos humanos presentes, tá ok? Uma outra coisa que eu vou te falar, e agora mais simples, e agora mais rápido, e agora até mais entendível, é o que você vai encontrar, por exemplo, certo? Lá no artigo 3º. Lá no artigo 3º. Newton, o que é que eu vou encontrar lá no artigo 3º? Os objetivos. Os objetivos. Tá ok? Tranquilo, beleza. Esses objetivos aqui, eles vão compor um rol exemplificativo. Construir, garantir, erradicar, diminuir, promover. Você lembra quando você estudava Direito Constitucional e estava lá no artigo 3º decorando os objetivos da República Federativa do Brasil, lembrando do mnemônico Conga-Erra-Pro? Quando eu falo de construir uma sociedade livre, justa e solidária, eu estou falando de quê? Eu estou falando de normas de caráter programático. Eu estou falando de intenções de, em um futuro, atingir aquilo ali. E eu vou atingir aquilo ali algum dia? Provavelmente não. Mas eu tenho uma meta a ser buscada. Eu tenho um objetivo, como o próprio nome já diz, a ser alcançado. Então, quando eu estabeleço metas, e dentro dessas metas estão como princípio a dignidade da pessoa humana, que está presente lá no fundamento do artigo 1º da República Federativa do Brasil, o que é que eu acabo tendo? Eu acabo tendo uma forte presença dessa ideia que é a preservação dos direitos humanos, incorporados como direitos fundamentais, na forma que ainda não está sequer no título 2 sobre direitos fundamentais, quando ainda se está no que tange aos princípios da República Federativa do Brasil. Então, Newton, pera ainda, quer dizer que os direitos fundamentais, esses direitos humanos de caráter internalizado, eles não estão presentes somente a partir do título 2 da Constituição da República Federativa do Brasil? Não. Ah, Newton, mas eu li a Constituição e no título 2 eu tenho direitos e garantias fundamentais e eu tenho lá no artigo 5º os direitos e deveres individuais e coletivos. Pois é. Ah, Newton, mas no artigo 6º eu tenho os direitos sociais. Ah, Newton, mas lá no 14 eu tenho os direitos políticos. Ah, Newton, mas lá no 12 eu tenho a nacionalidade. E eu estudei tudo isso quando vi alguns pactos internacionais. Beleza, eu tenho ali a incorporação de boa parte das regras, mas os princípios que regem tanto os pactos internacionais, as convenções internacionais, os tratados internacionais, também norteiam a República Federativa do Brasil no que tange a sua norma máxima, a lei maior, a Carta Magna, a Constituição Cidadã de 1988, tá ok? Então, Newton quer dizer que quando eu me refiro a direitos fundamentais, eu não necessariamente estou me referindo ao título 2 da Constituição. Pelo contrário, a gente está caminhando pelo título 1, tá ok? Newton, a Constituição tem quantos títulos? Lê o material. Olha a primeira linha do que eu escrevi para vocês. A Constituição Brasileira de 1988 é esquematizada em 10 títulos. E eu lhe digo quais são os títulos: princípios fundamentais, direitos e garantias, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado, e o resto você lê, que eu não vou ficar aqui sendo besta, pegando o tempo da sua videoaula para falar o que você poderia estar lendo com o material que eu, por exemplo, tenho aqui na minha frente, tá ok? Newton, beleza, tô entendendo, tá dando para entender.
Mas quando você, por exemplo, quer continuar falando de direitos humanos dentro da Constituição Federal, mas ainda não adentrou o título 2 da Constituição, você sai dos objetivos, lembrando, nunca é bom, né, você menosprezar, certo? Eu falo aqui de um rol, adoro essa palavra, exemplificativo, certo? Aí eu vou para onde, Nilton? Diego, faça uma proeza comigo, olha que coisa linda que eu vou fazer agora. Vou puxar essa setinha, mas não vou passar muito não, viu, Diego? Diego é o nosso câmera, certo? É o nosso querido amigo travesti, porque a gente vive a diversidade, porque a gente é professor de direitos humanos. Olha aqui, Diego, que coisa linda. Tá bonito? A seta tá reta, né, Diego? Parece que eu tenho uma régua na mão, parece nada que eu apago isso aqui 200 vezes. Então, o que é que eu vou colocar aqui para você? Os princípios que regem as relações internacionais. Princípios que regem as relações internacionais. Olha aí, Diego. A República Federativa do Brasil, no que tange às suas relações internacionais, será regida pelos seguintes princípios. Olha que coisa legal. A gente vai ter o quê? 2 princípios que eu gosto muito, que estão extremamente ligados à questão dos direitos humanos. Nilton, são 10. Tem mnemônico para os 10? Tem sim. Eu adoro um chamado Decore e o Alto Piscinão. Tá ok? Nilton, por quê? Porque o Decore já me lembra de quê? Defesa da paz. E o P de Piscinão já me lembra de quê? De prevalência dos direitos humanos. Mas você lembra o que é que eu tenho mais? Repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão de asilo político, igualdade entre os estados. Eu tenho vários princípios que regem as relações internacionais, que também são princípios norteadores dos tratados, convenções e pactos internacionais que versam sobre direitos humanos. Então aqui eu tenho um pequeno apanhado do que você encontra no título 1 do texto da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas, Nilton, pera ainda, não acabou por aí não, acabou não. Esta Constituição, não sei se você notou, mas quando fala dela internamente, se refere como direitos internacionais, direitos fundamentais. Mas olha que quando fala de relações internacionais, olha o termo que ela usa, direitos humanos. Ela está fazendo aquela diferenciação entre o que é externo, o que é estrangeiro, internacionalizado, e aquilo que é interno, aquilo que foi incorporado, e essa incorporação já vai ser trabalhada por nós, tá ok? Nilton, uma outra coisa, uma outra pergunta. Quando a gente já parte, por exemplo, o título 2 propriamente dito, olha quais são os direitos que são tutelados no caput do artigo 5º. Olha quais são os direitos. Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, no caso aqui a segurança jurídica, direito à propriedade. Nilton, falar de direito à vida é muito fácil, vamos falar, por exemplo, do direito à liberdade. Vamos lá, direito à liberdade. Via de regra, não há prisão civil por dívida. No caso do nosso texto constitucional, o artigo 5º fala da possibilidade da questão de obrigação de alimentos e do depositário infiel. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente fala da prisão civil por dívida, não é de exclusividade da nossa Constituição tratar dela. Porque, se você pegar, olha quando eu falei de pactos, vem aqui comigo, Diego. Eu não lhe citei 2, dei como exemplo, pois eu vou usar os 2. Certo? Você vai aí matar a sua curiosidade pesquisando. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, lá no artigo 11, ele vai vedar a prisão civil por dívida do caso de depositário infiel, o indivíduo que não tem condição de cumprir o contrato. Mas você pega também, olha aqui, Diego, a esculhambação que eu estou fazendo, cagando minha lousa. Você vai encontrar também
A Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, artigo 7º, parágrafo 7. E você vai encontrar que lá só vai poder ter prisão civil por dívida em um caso, na obrigação de alimentos. Ah, Nilton, pera ainda. Então quer dizer que esse aqui você falou, eu lembro que você falou. Esses aqui são pactos internacionais, sistema global, sistema regional de proteção dos direitos humanos. Esses aqui e esses aqui são de períodos distintos, anos muito próximos, 1966, 1969, incorporados pelo instrumento devido, que são decretos presidenciais. Nilton, quer dizer que eles já falavam de algo que a Constituição da República Federativa do Brasil também tocou? Exatamente. Você vai lá no artigo 567, que você vai encontrar a questão da prisão civil por dívida. Isso, Nilton, afeta o nosso ordenamento jurídico? Claro que afeta a impossibilidade da prisão civil por dívida, mas isso muito tem a ver com o processo de incorporação dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Então, Nilton, poxa, que legal. Quer ver outra coisa legal? É o fato de você encontrar as características dos direitos fundamentais com similitude às características dos direitos humanos, dentre as quais se destacam, por exemplo, a questão do direito à vida. Nilton, por quê? Geralmente eu uso direito à vida para mostrar para você que os direitos humanos e os direitos fundamentais, eles são relativos. Nilton, então eu posso flexibilizar o direito à vida? Pode, claro que pode. Tanto pelo próprio texto constitucional, como no caso da pena de morte e guerra declarada, artigo 547, como, por exemplo, na legislação infraconstitucional, no que tange as possibilidades de aborto, no que tange aquilo que nós chamamos de anencéfalos, fruto da DPF 54 do ano de 2012. Ah, Nilton, então pera ainda. Quer dizer que as características dos direitos humanos, em grande maioria, são levadas aqui para os direitos fundamentais, certo? Nilton, mas você só falou da relatividade do direito à vida, não. Podia falar do direito à propriedade, podia brincar com você um pouquinho a respeito das diferenças. Ah, Nilton, mas espera ainda. E dá para brincar com isso? Claro que dá para brincar. Com direitos humanos, com direito constitucional, a gente estuda quase que brincando de tão gostoso que o conteúdo é. Mas não é porque esse conteúdo é gostoso, mas não é porque esse conteúdo é bom, mas não é porque esse conteúdo entra na sua cabeça como música. Uma vez eu estava conversando com minha esposa e ela, de repente, no carro, começou a cantarolar uma música que eu achei de um grau de dificuldade para a pessoa decorar cada palavra daquela música de forma absurda. E ela, numa boa, disse: tu já pensou se tu usasse essa capacidade que tu tem para decorar as palavrinhas aí complicadas de uma música para estudar? Ela disse: pois é, mas dentro do estudo nem tudo entra como música. Eu guardei aquilo para mim, porque o direito constitucional, quando você está afinado com ele, os direitos humanos, quando você está afinado com ele, entram como música, tá ok? Nilton, pera ainda. E no caso de graves violações a esses direitos humanos, você vai ver que nós temos institutos responsáveis para apurar esses casos, inclusive com a possibilidade de deslocamento de competência. A Constituição Federal, lá no seu artigo 105, parágrafo 9º, ela fala a respeito disso. O Brasil é signatário de acordos que incorporaram alguns, não vou dizer ao ordenamento, mas algumas possibilidades dentro da própria República Federativa do Brasil, como é o caso, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, presente no artigo 5º, parágrafo 4º, com possibilidade para julgar indivíduos cometedores de crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade, inclusive gerando uma discussão se não se chocaria com o que está presente no artigo 5º, inciso 50 e 51, no que tange a extradição, tá ok? Então, você tem uma pincelada legal, você tem algumas coisas interessantes a respeito do que é, certo? Esta parcela dos direitos humanos dentro da parte introdutória da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos para os exercícios? Vamos ver como é que isso pode ser cobrado para nós? Beleza, vamos lá. O princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Olha o que a gente vai trabalhar aqui. O princípio da dignidade, do jeito que a gente falou aqui na nossa lousa, quase ainda agora, certo? Item A. Está previsto constitucionalmente. Está ou não está? Está. Aonde? Lá no próprio artigo 1º, que foi o comecinho da nossa aula. Então até aí tranquilo. Como um dos fundamentos da República e constitui núcleo essencial
Newton, de irradiação dos direitos humanos. É a base para aquilo que deve ser protegido, e o que deve ser protegido é o que você chama de direitos humanos. O núcleo é a dignidade da pessoa humana, portanto, item A já é nosso item correto, diga-se de passagem, viu? Muita gente acha que a dignidade da pessoa humana é algo até certo ponto filosófico, quando não é. Dentro da Constituição da República Federativa do Brasil, aquilo que eu tenho como proteção dessa dignidade da pessoa humana é muito direto, é muito objetivo e, inclusive, pode até ser expandido. Então, o item aí atende perfeitamente às nossas necessidades. O item B diz que não está previsto constitucionalmente, por isso manda esse item B para merda. O item C está previsto constitucionalmente, mas como objetivo, o objetivo está lá no artigo 3º, você viu isso aqui também. O item D está previsto na Constituição Federal como um dos princípios que rege as relações internacionais, aí eu já teria o artigo 4º, não é. E o item E não está previsto constitucionalmente, mas consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem, constitui um núcleo essencial de irradiação dos direitos humanos. Sabe de uma coisa? Eu não gosto muito quando tem esse termo, Declaração Universal dos Direitos do Homem, porque para mim, o cara que elaborou a questão, ele devia estar assim, meio que pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu tenho a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração Internacional dos Direitos do Homem, certo? Newton. E tem diferença? Claro que tem. Essa aqui foi um dia desse, 1789. Só quem era nascido, professor Lucas e professor Trigueiro. Essa aqui, ela é mais recente, 1948. Essa aqui emana da Revolução Francesa, essa do pós-Segunda Guerra Mundial. Revolução Francesa inaugura no seu pós os direitos de primeira geração. Aqui eu vou ter a inauguração de alguns direitos que eu falo de direitos de terceira geração, direitos, né, que eu chamo de coletivos difusos, tá ok? Então, por favor, esqueça. Próxima questão. O voto, Newton, onde é que eu vou encontrar o voto na Constituição? Você vai encontrar, por exemplo, no artigo 14 e também no artigo 60, parágrafo 4º, porque você vai falar das cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico, vai lá para o 14 e vai encontrar ele também obrigatório. Lembra que o direto, secreto, universal e periódico, protegido por cláusula pétrea, não será objeto de deliberação, medida tendente a abolir. E lá no 14, você tem como sendo obrigatório, mas pode ser modificado por meio de emenda constitucional, tá ok? O voto é uma das principais armas da democracia, né? Saramago é que diz muito que a democracia é uma santa que insistimos em cultuar, mas não discutimos os seus problemas. Que a nossa democracia é uma democracia usurpada, forjada e que serve somente para justificar o poder daqueles que lá estão. Saramago, né? Que Deus o tem. Gostava tanto de Deus, né, que foi ateu a vida toda. Pois é, pois permite ao povo escolher os responsáveis pela condução das decisões políticas de um Estado. Quem faz mau uso do voto deixa de zelar pela boa condução da política e põe em risco seus próprios direitos e deveres, o que afeta a essência do Estado Democrático de Direito, dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto na Constituição, aquele que mais adequadamente se relaciona à ideia acima. Olha que legal, não é aquela questão de decoreba para saber o que é princípio, o que rege relação internacional, o que é fundamento, o que é objetivo, o que são princípios fundamentais como um todo. Não, ele quer que você entenda o que é que cada um daqueles nomes que você decorou significam. Então, quando a gente fala de voto, participação, a participação do cidadão na vida política do Estado. Pera ainda, Newton. Participação do cidadão. Cidadão em sentido estrito, essa capacidade eleitoral ativa, a possibilidade que ele tem de exercer os seus direitos através do voto. Cidadania, no sentido mais amplo, um conjunto de direitos e deveres cujo voto está presente. Então, resposta correta, o item A com cidadania. Tá ok? Beleza? Próxima questão. A Constituição acolhe uma sociedade conflitiva de interesses contraditórios e antagônicos, na qual as opiniões não ortodoxas podem ser publicamente sustentadas. Vem pra cá. Olha a camisa aqui que eu defendo.
Essa camisa aqui diz muita coisa. Por quê? Porque nós vivemos o pluralismo, a diversidade. Nós temos aqui professores que são professores de todo tipo, toda espécie, vêm de todas as origens. Tem o professor hétero, tem o professor homo, tem o professor rico, tem o professor pobre, né? Tem um professor aqui que é lindo, tem um professor que é feio, no caso lindo sou eu. Mas tem professor aqui que é de todo jeito. E esse professor que é de todo jeito, ele pensa diferente, ele se expressa diferente, ele se manifesta diferente, ele dá beijo quando está saindo. É esse tipo de professor que eu tenho por aqui. E isso mostra somente que nós somos diversos. Diversidade, pluralismo. Vamos para lá. Qual é a opção que eu tenho aqui que se identifica mais com aquela múltipla questão de diversidade? Ora, o pluralismo político. Resposta correta. O item C de casa, tá ok? Espero ter ajudado. Até a nossa próxima videoaula. Valeu!